Vamos falar de telepatia. Alguns clientes que vêm procurar a terapia aqui do Manual sempre perguntam como que eu consigo ler a mente delas e trazer memórias que elas nem lembram. E eu vou explicar um pouquinho agora o que é telepatia e como isso é possível a todos nós, mas principalmente como isso pode nos ajudar a ter mais neuroplasticidade, a ter melhor qualidade de vida, a podermos nos ajudar mais, né? Todos os seres humanos, eu acredito praticamente todos que treinarem, podem ter essa capacidade, né, de ler mentes e de se comunicar através da mente. Muitas vezes a gente faz isso, só que não faz isso de uma forma racional. Então, o que é a telepatia? Né? A telepatia, por incrível que pareça, ela aparece muito nos filmes de ficção. Tem muitas pessoas que fazem leitura do futuro que usam a telepatia, mas ela tem comprovação científica. Vários cientistas já conseguiram provar que é possível se comunicar através da mente e através dos pensamentos. E algo que acontece, por vezes, sem que as pessoas se deem conta disso. É como você pensar em alguém e a pessoa falar de você ao mesmo instante. Isso acontece através da telepatia. Quando eu penso em alguém e aquela pessoa também está falando de mim. Quando você lembra de uma pessoa que você faz tempo que não vê, né? Então, o que é a telepatia? Telepatia é a comunicação e a percepção de pensamentos, emoções, intenções e ações através da mente, sem a utilização da linguagem falada ou dos sentidos ordinários. A palavra telepatia vem do grego tele, distância, patia, pateia, né, que é apatia, sentimento. Então, sentimento à distância. Para a parapsicologia, que é o que estuda a telepatia, é visto como um fenômeno ou capacidade extrasensorial ligada a outras faculdades internas, tais como premonição, clarividência, clareaudiência, empatia, intuição e pressentimento. Então, a telepatia, ela é muito útil quando eu estou fazendo terapia, porque muitas coisas, principalmente aqueles traumas que causaram sofrimento, e que causam em nós os bloqueios, eles estão numa parte do nosso inconsciente que não é acessado. Por quê? Porque o nosso cérebro considera acessar essas informações um risco à sobrevivência, porque ali tem uma dor, tem um risco, tem um sofrimento. Então, quando a gente utiliza a telepatia, a gente vai nesse lugar que demoraria muito tempo para se conseguir entender aquele trauma, né? Poder ajustar. A pessoa vai tendo que ir tirando como uma casca de cebola para chegar ali. Com a telepatia a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática. E o que é importante entender, né? Como que ela funciona nos nossos dias, né? Além do método manual que utiliza a telepatia, eu vou dar alguns exemplos que mesmo sem a gente perceber, pode acontecer em detalhes do nosso dia a dia, sem que a gente se dê conta, né? Então, você já disse algo ao mesmo tempo que a outra pessoa ia dizer? Então, eu tô falando alguma coisa, às vezes faço a mesma pergunta que a outra pessoa ia fazer ao mesmo momento, ao mesmo instante, né? Que você enviou uma mensagem no mesmo momento em que a outra pessoa acabou de pensar em você. Às vezes você manda mensagem, a pessoa fala assim, nossa, acabei de pensar em você. Isso pode ser uma telepatia. Ouvir mentalmente o pedido de ajuda de um familiar, uma pessoa amiga ou um animal de estimação que estava em apuros, mesmo estando longe de você. Quantas vezes eu mesmo tenho um exemplo de vida. Eu trabalhava, meus filhos eram pequenos, acho que um tinha 4, outro tinha 2 anos, um quase 5 e outro 2 anos, e eles já estavam indo para a escolinha e eu viajava a trabalho, estava numa cidade próxima, 16 quilômetros praticamente, e eu estava com uma empregada, uma babá que cuidava deles, que era excelente, já tinha trabalhado comigo, tinha acabado de voltar. Ela era maravilhosa, ela cuidava deles, talvez até melhor que eu como mãe. Aí eu fui para essa outra cidade e aí eu não ia voltar no horário do almoço. E eu falava pro meu ex-marido, vamos, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E assim, meu cérebro falando, preciso voltar. Isso, gente, olha, meus filhos, minha filha tá com 31, então fazem 24 anos isso. Então eu já tinha isso.
só não estava desenvolvido. Depois que eu vim trabalhar como terapeuta que eu consegui aprimorar isso. E aí eu precisava ir para casa, eu falei pro meu ex-marido, eu vou, você fica aí, eu vou. Aí ele resolveu ir comigo. Quando nós chegamos, a babá que cuidava das crianças tinha acabado de morrer. Ela tinha arrumado as crianças, dado almoço, tudo bonitinho, e caiu desfalecida na cozinha. E ninguém tinha me falado. Eu simplesmente saí e eu falei, eu preciso ir, é urgente, preciso ir. Não haviam me falado nada, eu simplesmente percebi telepaticamente que alguma coisa estava acontecendo. Então, eu não sabia que isso era telepatia naquela época. Para mim era uma coisa tipo, uma intuição só, né? Mas na verdade não é. É uma característica que algumas pessoas têm mais desenvolvidas que outras, né? Tem momentos que a gente consegue perceber o que o outro tá pensando. Você tá olhando pra pessoa e sabe o que ela tá pensando. E eu sei, gente. Só que nem sempre é bom, tá? Quando a gente aprimora bastante esse dom, às vezes a gente lê coisas que a gente não gosta. A gente vê coisas na mente do outro que não são legais. Então, talvez por isso que a maioria das pessoas ainda não tem a capacidade de se conversar por pensamento, né? Se conectar por isso, porque muitas vezes não é legal. A pessoa tá te falando uma coisa e você sabe que a mente dela tá fazendo outra. Então, talvez seja esse o maior bloqueio para que a telepatia ou a capacidade de se conversar através das mentes, né, do cérebro, não seja tão forte, porque realmente é difícil. Pensar numa pessoa e a pessoa aparecer. Alguém do seu convívio conseguiu entender o que você estava pensando e sentindo sem que você abrir a boca ou dizer alguma palavra. Então, isso é a capacidade que a pessoa tem de telepatia, tá? Esses são exemplos de lampejos de telepatia, mas esse fenômeno pode ocorrer de maneira mais consciente quando desenvolvemos a capacidade extrasensorial, que é o que eu fiz, tá? Então, o que é uma capacidade extrasensorial? É a faculdade interna que existe em todo ser. Eu não sou melhor que ninguém, gente, é só desenvolver isso. Eu já tinha isso mais latente em mim, tanto essa prova dos 24 anos, mas tem muitas coisas na minha vida que aconteceram dessa forma. Tá? Eu conseguia conversar às vezes com a minha tia, com a minha mãe, sabia o que estava acontecendo e às vezes conseguia até ver aonde elas estavam. Então isso é um desenvolvimento, tá? É um trabalho de atenção plena para que consiga fazer. Mas eu vou explicar um pouquinho essa questão da telepatia. Então, a capacidade extrasensorial é uma faculdade interna que existe em todo ser humano. Porém, na maioria da humanidade, encontra-se adormecida ou atrofiada por diversos fatores. Vamos lá. Excesso de estímulos externos. A gente está buscando prazer imediato. Então, eu não me dou o trabalho de respirar, de me conectar com o meu eu e aí sim poder me conectar com o outro. Porque se eu não tenho uma conexão interna comigo, como é que eu vou poder me conectar com o outro? Né, com o outro. Então eu preciso ter essa atenção plena ao que eu estou sentindo, ao que eu estou vivendo, para que eu possa trabalhar isso em outra pessoa e aprender também a identificar e entender o que está acontecendo, né? O ceticismo, a exigência de ser tão São Tomé, tem que provar tudo, nem tudo a gente consegue ter explicação humana. Tem coisas que fogem da nossa percepção. Eu mesma achava que era coisa do outro mundo isso que eu fazia, que tinha alguma coisa errada. E hoje eu entendo que isso é natural, tem cientistas já provando que isso é possível, em distâncias em quilômetros, com medidores de mapas mentais, usando a neurociência. Então, isso realmente já é comprovado, mas a neurociência é muito jovem, né? Ela tem no máximo 25 anos aí de estudos, então a gente tem muito ainda que aprender. O que atrapalha a ampliação desse processo extrasensorial também é o estresse, a falta de concentração, uma maior inconsciência do que consciência. O que é isso? A gente trabalha isso muito aqui no manual. É a capacidade de você ter atenção plena do seu racional, não ser dominado pelo seu inconsciente. Por que é importante isso? Se eu não tenho autoconhecimento, se eu não tenho autorresponsabilidade, se eu não me entendo, como é que eu posso querer ser terapeuta de alguém? Como é que eu posso querer tratar alguém? Porque é de dentro para fora. Como é que eu vou dar a alguém aquilo que não tenho? E aí muitas pessoas podem falar assim, mas eu preciso ter um infarto, para ser cardiologista eu preciso ter um infarto? Não, não precisa ter, mas você precisa estar em atenção plena para cuidar de alguém tendo um infarto.
Então, é importante isso. Em qualquer processo que você vai fazer para ter melhores resultados, você precisa estar com atenção plena. Você precisa estar presente ao momento. E hoje, a maior doença do nosso mundo é a falta de atenção. Nós somos criados para nos preocupar com o futuro. Nós somos criados para nos preocupar com o pior. E a tendência nossa é não saber quando as coisas dão certo o que fazer e se sabotar nesse momento. Então, por isso que é importante a gente ter mais consciência de quem nós somos, quais são os nossos bloqueios, aonde nós estamos, porque senão nós vamos terceirizar isso para outras pessoas que muitas vezes estão piores que a gente nessa capacidade de consciência. Então, é importante isso. A dificuldade de se autoconhecer, de ter autorresponsabilidade, também te impede de acessar as suas percepções maiores, né? Porque você está muito preso. Ou eu terceirizo a responsabilidade para uma religião, eu terceirizo isso para uma pessoa, para um relacionamento, e eu não entendo a minha responsabilidade em me fazer feliz, em me entender. Então, o trabalho grande aqui do Manual é levar essa capacidade de autorresponsabilidade, porque um adulto saudável ele tem que ter responsabilidade sobre si mesmo, sobre o que sente, sobre o que vai viver, sobre o que faz e o que deixa de fazer, de autoanálise, de olhar aquilo que escolheu, se aquilo deu certo, se não deu, e ir ajustando sem sentimento de culpa, sem buscar culpados, sem buscar quem julgue. Então, a importância disso. A percepção limitada das coisas. Por quê? Por que tem uma percepção limitada das coisas? Porque cada ser humano, ele tem uma percepção de universo. E essa percepção é gravada em imagens dentro do seu cérebro. Então, a cada milionésimo de segundo que você bate e sente em qualquer ambiente, seu cérebro vai interpretar isso comparando ao banco de imagens que ele tem. Se você perceber, tudo que a gente vive, a gente é uma repetição. Você repete várias palavras para aprender, você repete vários passos para aprender, você repete várias coisas para aprender. Então, o nosso aprendizado é baseado em repetição. E a nossa mente vai buscar o que eu tenho de repetição gravado ali. E ele vai tomar 3 decisões. Ele pode ir para a luta, né? Precisa enfrentar aquilo. Ele vai recuar porque ele tem medo, é uma área de fuga. Ou ele vai relaxar e dizer que tá tudo bem, podemos continuar nesse processo. Então, o tempo inteiro o nosso cérebro está tomando essas decisões. Normalmente inconsciente. Quando eu vou para um processo terapêutico, como aqui no Manual, aí sim eu vou tomar consciência do que o meu cérebro está comparando. E aí eu vou ser mais crítica em relação aos meus pensamentos. Porque nós não temos controle do pensamento, nós temos controle sobre como reagiremos àquele pensamento. Então, toda vez que eu começo a repetir um processo que não me faz bem, eu vou sempre estar sabotando. Eu vou falar melhor disso hoje à noite na live, mas eu já vou antecipar um pouquinho aqui, tá? Na questão da telepatia. Então, o desequilíbrio bioenergético, né, que tanto bioquímico como energético, por quê? Porque se eu não estou equilibrada energeticamente, se eu estou ansioso, se eu estou estressado, minhas emoções estão desequilibradas, meu campo está muito eletromagnético, está muito reduzido, está muito próximo de mim, eu vou ter poucas, é como se a gente tivesse cabelinhos aqui no lateral, eu vou ter poucas dimensões desse cabelinho, e automaticamente eu vou ter menos banco de imagens, menos capacidade de avaliar aquela coisa, né? O nosso campo energético é reduzido. Excesso de materialismo, muito preso na matéria, no ter, né? No mostrar, no se achar em cima da parte material. A gente precisa ter equilíbrio em todos os setores, seja material, físico, energético, mental, emocional. Não adianta a gente querer ter um corpo perfeito e estar obcecado por isso, não ter capacidade de relaxar. Não adianta eu ter uma fortuna no banco e não ter capacidade de lidar com as minhas emoções, ser um descontrolado, uma pessoa psicopata aí que destrói tudo ao redor, né? E para ajudar, alguém apertou a campainha, eu vou ter que atender porque eu estou sozinha, mas eu volto mais tarde, daí à noite.